Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Continuando a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes, pelas instabilidades, os acontecimentos da vida, que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que, sem ela, o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluído aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura. São chamados de suicídio inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê um fim para os seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se ele está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Acreditando que nada o espera após a morte, o único remédio, a única perspectiva, seria deixar essa vida o quanto antes, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio, e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação, que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio, resultando numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda sob esse aspecto um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário, ao invés de eterno, não são menos terríveis, e de natureza dá o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz, quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava. Que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, e que se engana se crê em se matando ir mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições, que ele esperava ali reencontrar, de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita,
Sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Loucura é quando ocorre uma alteração na mente de uma pessoa, interferindo em seu modo de pensar, sentir e agir. Pode ocorrer por a pessoa estar enferma ou num estado de obsessão, quando atraímos espíritos doentes com nossas baixas vibrações ou más ações, nesta ou em outra vida. Somente através dos estudos espíritas, a pessoa pode compreender o porquê das dificuldades que enfrenta, as desigualdades da vida, de onde veio para onde vai, qual sua missão aqui, e que somente ela é responsável por si, por suas ações, e que somos herdeiros de nós mesmos, herdamos o que plantamos, e que não estamos desamparados. Nossos amigos espirituais do bem zelam por nós, que a nossa vida continua e que teremos novas oportunidades de recomeçar. Que nosso despertar no plano espiritual não será diferente da forma que vivemos, nada mudará. A morte do corpo físico não mudará o nosso jeito de ser e pensar. O suicídio não resolverá os nossos problemas, irá piorar ainda mais a situação. Teremos que renascer muitas outras vezes para reparar o dano que causamos ao perispírito e depois recomeçar de onde paramos, de onde desistimos, talvez em condições ainda piores. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.